Boa tarde, meu povo! Como é que vocês estão? Bem? Espero que sim, viu? Bom demais estar mais um domingo apresentando o nosso programa Só de Boas Notícias. Está começando mais um programa Ressoar com muita informação para você e hoje está bom demais, viu? Hoje é um dia super especial, o dia do voluntariado, e por isso a gente preparou para você uma matéria muito inspiradora que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração de uma maneira única e você vai ver também. No Conexão Social vamos entender tudo sobre a menopausa e o climatério através do bate-papo da presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, com a mastologista, ginecologista e expert em emagrecimento, a doutora Vanderleia Coelho. Você não pode perder, hein? E no Ressoar Vida e Saúde, a doutora Carla Góes, dermatologista, dá dicas de como cuidar corretamente da nossa pele no inverno. Então fique ligado porque o programa Ressoar já começou. Você já pensou em ser voluntário em alguma instituição? Hoje, no Dia do Voluntariado, queremos te motivar aí a se tornar um voluntário, pois esse tipo de ação vai muito além do bem ao próximo. Ele é capaz de melhorar a nós mesmos como pessoas. É incrível, viu? Confira na nossa matéria. Bora lá? Hoje, 28 de agosto, é o Dia do Voluntariado. E não poderíamos deixar essa data passar em branco. Por isso, vamos te mostrar como foi a campanha do agasalho do Instituto Ressoar deste ano. Aproveitamos para conversar com alguns voluntários do Bem da Madrugada sobre a importância que o trabalho voluntário tem em suas vidas. E tem ainda o Batman brasileiro, Cristiano Zanetta, em ação, levando muita alegria para os pacientes do Hospital São Luís Gonzaga. Nós somos do Somando Mais Ações, onde nós temos um núcleo de vários projetos. Então isso começou com o Bem da Madrugada, onde nós distribuíamos os kits, depois foi se acrescentando. Com a necessidade do tempo, nós tivemos os médicos nas ruas, os veterinários, psicólogos, sorriso social. E para fazer tudo isso, nós precisamos de voluntários. Eu não me imagino não fazendo mais parte de algo assim. É uma coisa que muda a gente. Minha mensagem de incentivo é: começa. Faz o mínimo. Onde eu moro ainda não tem um projeto, ainda não tem isso. Começa você. Pega um saquinho de pão e vai entregando para alguém. Um saquinho de ração que você conseguir. O mínimo é muito para essas pessoas. A gente aprende a ser mais humano, né? Então, quando a gente fala aqui que o nosso trabalho é simplesmente tratar o outro ser humano como igual. A gente chega para acolher as pessoas e, na verdade, a gente é acolhido. Porque antes da gente ser espiritualizado, a gente tem que ser humanizado, a gente tem que cuidar uns dos outros. O trabalho voluntário é muito gratificante. Você vê o sorriso daquela pessoa recebendo ali um abraço, um carinho. E ela saber que ela é importante tanto no dia de inverno, tanto no dia de calor, né? E eu convido você aí na sua casa a vir fazer parte do voluntariado. Vem você também! A campanha do agasalho do Instituto Ressoar deste ano foi marcada pela solidariedade dos colaboradores do Grupo Record e empresas parceiras, como a Puquê. Essa união foi fundamental para que a distribuição de cobertores e outros itens chegassem a mais pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Mais uma campanha do agasalho. Poxa, e que emoção, gente, que sucesso! Olha, todo mundo conhece essa campanha, a gente faz ela já desde o início do Instituto Ressoar e esse ano foi um grande sucesso novamente. Essa é uma campanha que a gente faz em parceria com a Record TV, os colaboradores da Record TV, da Record News, R7, empresas parceiras, inclusive a Puquê, uma parceira no 6º ano consecutivo. E eu quero aqui agradecer de coração a todos vocês que participaram, agradecer o Bem da Madrugada, que é uma ONG que leva com a gente essas doações para os moradores em situação de rua. Todos foram aquecidos, não só o corpo, mas a alma, com seu amor, com seu carinho. Então, muito, muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês e esperamos novamente estarmos juntos no próximo ano, viu? Há 15 anos,
Ele visita hospitais de todo o Brasil para ajudar e motivar pacientes com câncer e outras enfermidades. Conheça agora o nosso Batman brasileiro, Cristiano Zanetta. Eu sou conhecido como Batman do Brasil, faço o trabalho de Batman já há 15 anos, principalmente em oncologias, com crianças, adolescentes e adultos. Eu fui o primeiro a entrar nos hospitais na pandemia, reinventando o trabalho social, que meu trabalho não é só com pessoas com câncer, mas sim pessoas com câncer que estão passando por depressão. Eu faço um convite às pessoas que, mesmo nas dificuldades, nas situações mais difíceis, arranje um tempo de ajudar alguém. Às vezes, para quem está ajudando, parece pouco, mas para quem está recebendo, pode acreditar, é muita coisa. Que trabalho belíssimo, parabéns, pessoal. Gente, voluntariado é algo que mexe com a gente de uma forma única. Então, se você puder, seja um voluntário. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. O programa Ressoar volta já já. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá tá Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Estamos de volta. Agora, se eu fosse você, eu não perderia um segundo dessa entrevista. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, tem o prazer em conversar novamente com a doutora Vanderleia Coelho, que é especialista em ginecologia e mastologia e expert em emagrecimento para a mulher na fase da menopausa. Confira agora esse bate-papo incrível, cheio de muito conhecimento que vai te ajudar muito, hein? Boa tarde, Renata, e muito boa tarde para você aí de casa que nos dá o privilégio de fazer parte do seu domingo. Está começando mais um Conexão Social, o seu programa favorito de boas notícias. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante para as mulheres maduras, especialmente aquelas que estão na fase da menopausa. Nós sabemos que a saúde é fundamental nessa fase, mas essas mulheres estão cada vez mais na correria do dia a dia e muitas vezes isso acontece de uma forma tão brusca que nem elas mesmas sabem o que está acontecendo com elas, né? Então, para responder todas essas perguntas, hoje nós trouxemos novamente uma convidada que já esteve aqui conosco e que, a pedidos de muitas, veio para responder as suas perguntas, viu? E ela é a doutora Vanderleia Coelho, que é ginecologista, mastologista, especialista em menopausa e também nos ensina como a gente cuidar dessa segunda fase da nossa vida. E é uma honra muito grande te receber, doutora. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu? E muito obrigada por aceitar nosso convite. Nada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui mais uma vez, podendo colaborar com todo o conhecimento de anos e anos de aprendizado, podendo partilhar. Que sentido teria ter todo o conhecimento guardado para nós, se nós podemos, através dele,
a ajudar milhares de vidas a melhorarem a sua vida, principalmente numa fase que é a menopausa e o climatério, que eu digo que é a segunda metade da vida. Então, se a mulher aprender, se ela entender a conhecer o seu corpo a si mesma, com certeza ela vai conquistar essa melhor vida, que é o que nós estamos propondo para ela. Então, eu é que sou muito grata por poder estar aqui compartilhando esse momento com você e com todas as nossas telespectadoras. Gente, olha, a doutora, além dela ser especialista, ela cuida de uma forma global, né? Porque as mulheres que estão passando por esse momento, às vezes não sabem que já chegou, porque às vezes ele é precoce. E é lógico que você está todos os dias ali nas redes sociais transbordando conhecimento, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento disso, consciência, mas nem sempre todas têm o privilégio de conhecer, né, doutora? Então, por isso que hoje você está aqui. Eu quero que você se apresente para quem ainda não te conhece, que certamente tem pessoas nos assistindo. Eu sou a doutora Vanderleia Coelho, eu tenho 30 anos de medicina, algumas especialidades médicas, ginecologia, mastologia, ultrassonografia geral, e o que me trouxe para esse olhar que a Eunice comentou com você, que é o olhar integrativo, foi uma sequência de pós-graduações chamadas sensu latus, onde eu estudei estudos do envelhecimento, medicina ortomolecular, nutrologia e fechei com medicina esportiva. Então eu penso que anos e anos estudando me prepararam para estar aqui hoje, podendo compartilhar todo esse conhecimento. E mais do que tudo isso, poder ter um olhar de uma medicina diferente, que não atuamos na doença, mas o que nós podemos fazer, nos antecipar, no sentido de nos prevenirmos para não termos doença. Então esse é o grande nosso foco. A medicina preventiva, a medicina integrativa, olhando um corpo como um todo. Nós não somos somente um cabelo, ou um coração, ou um fígado. Nós somos um conjunto de órgãos que se conectam entre si e eles precisam ser cuidados como um todo. Essa é a visão que eu quero trazer para todas as nossas ouvintes hoje. Que maravilha, né? Eu fico impressionada de ver o conhecimento que ela carrega e a forma como ela transborda isso também na vida das pessoas para gerar consciência e transformação de vida. Então, da primeira vez que você esteve aqui, doutora, a gente respondeu muitas perguntas, mas a gente recebe, e até lá no nosso canal do YouTube, elas fazem perguntas para a senhora, né? Então a gente falou, vamos convidar novamente a doutora e vamos tentar responder o máximo que a gente puder. Com certeza. Então, dadas as apresentações, a gente vai começar então a fazer essas perguntas, e é lógico que você acrescenta também mais alguma coisa que você tiver. Olha, uma pergunta que nos fazem muito, quando é que a gente sabe que chegou, né, a menopausa? E o que é a menopausa de verdade e os sintomas? É importante entender que nós usamos muito no dia a dia o termo menopausa, mas a menopausa ela é somente uma data, a data da nossa última menstruação, então ela é retrospectiva. Se eu perguntar para você, Eunice, quando foi a sua última menstruação? Você pode me falar, doutora, foi em abril de 2021. Então, a sua menopausa aconteceu em abril de 2021, considerando que você não menstrua mais por um ano. Então, um ano depois, você está na menopausa. Então, esse é o conceito. Agora, nós abordamos tudo como menopausa. Mas qual o período? Esse período todo que abrange a menopausa se chama climatério. O climatério antecede a menopausa e sucede a menopausa. A menopausa, por si só, essa parada da menstruação, ela pode acontecer dos 45 aos 55, para a grande maioria das mulheres, em média 50 a 51 anos. Antes dos 40 é considerada uma menopausa precoce, 1% das mulheres vão entrar em menopausa precoce e após os 55, menopausa tardia. Então, é um período. E o climatério, o que é? É toda uma fase que a medicina diz que dura de 10 a 20 anos, que antecede a menopausa, ou seja, nós chamamos de pré-menopausa, e que sucede a menopausa, que nós chamamos de pós-menopausa. Então, o climatério é todo um período. E o que acontece nesse período? Nós, mulheres, somos pré-programadas para, eu digo que é nos aposentarmos. O que acontece? Quando essa conta vai reduzindo, pensa numa conta corrente verde. A minha conta tem 500 mil. Tá, eu vou usando até 35, vai tudo bem, a conta está verdinha. Quando chega a partir dos 35 ou 40, essa conta começa a ficar no amarelo. O que significa isso?
que a reserva ovariana da mulher vai baixando. Tanto que mulheres a partir de 35 já têm que ficar antenadas para a questão de consigo engravidar fácil? Tem que pensar, nem sempre. Muitas mulheres precisam guardar os óvulos, porque os óvulos vão ficando velhos. Os óvulos são mais velhos do que a mulher. Então esse é um ponto. Se ela engravida, ela pode abortar. Por quê? Porque o ovário já não tem mais a mesma competência. E a partir dos 40, que a nossa conta está no amarelo, o climatério se apresenta com força total. Ou seja, 5 a 7 anos antes da menopausa, nós passamos a ter declínio hormonal, que começa com a queda de um hormônio chamado progesterona. E a queda da progesterona traz o quê para a mulher? Que ela não se dá conta. Se não toma anticoncepcional e se ainda tem útero, menstruação irregular. Ciclo longo, ciclo curto, menstrua pouquinho, menstrua hemorragia, ou seja, menstruação começa a ficar bagunçada. Esse é um ponto. Segundo, o humor dela. Progesterona atua em neurotransmissor no nosso cérebro, ajudando a ter bom humor. Tanto que a questão da TPM tem a ver com a alteração hormonal também. Que mais? Pode afetar o sono. Por quê? O sono é importante. A progesterona ela atua nos mesmos neurotransmissores do humor, que se chama GABA, que é o neurotransmissor que nos deixa relaxar, ficar tranquilas e dormir melhor. Então, só aí, na pré-menopausa, a mulher já pode ter uma série de sintomas e ela não se dá conta. Por quê? Porque ela menstrua. Outro hormônio que começa a ficar instável, o estradiol, que é o nosso principal hormônio. Nessa oscilação do estradiol, a mulher pode ter os calorões, que são os fogachos eventuais, ela começa a não dormir tão bem, passa a ter insônia, o metabolismo muda, ela começa a engordar, a ter aquela mudança da forma corporal, criar o que eu chamo que é a barriga da menopausa. A forma corporal da mulher progressivamente tende a mudar de uma forma feminina, cinturada, para uma forma masculina, a mulher fica grande para cima, começa a crescer. Que mais? Falta de libido. E não é só libido para o sexo que começa a mudar. A libido para a vida. A mulher vai ficando desanimada, vai ficando desmotivada, desesperançosa, eu diria. A autoestima dela começa a cair. Então, começa a ter outros tipos de impacto, tipo secura vaginal, a pele começa a mudar, o cabelo começa a ficar, as unhas. Ou seja, isso visivelmente é o que ela sente. A pele não é mais a mesma, muda o colágeno. E internamente, Eunice, se a mulher for verificar, ela pode começar a ter aumento de pressão arterial. Isso é muito importante. Aumento de colesterol, aumento dos triglicerídeos, aumento da resistência à insulina, evoluindo para um quadro de pré-diabetes e depois diabetes. Ou seja, é extenso. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube para nossas ouvintes que se animarem, se chama Os 76 Sintomas da Menopausa. É incrível. 76, doutora? Sim, eu listei os 76. Ou seja, nós temos o hormônio, que ele começa a reduzir a produção dele na fase do climatério, os sintomas vão se expressando mais. Como a mulher menstrua, ela acha pensa que tá em menopausa. Aí ela começa uma verdadeira peregrinação, indo no urologista, porque ela pode ter infecção urinária de repetição, eu nem citei, incontinência urinária, no ortopedista, porque as articulações doem, no reumatologista, porque ela começa a ter dores no corpo dela todo. Né? Endócrino, porque ela engorda, no cardio, porque ela está hipertensa, no neuro, porque ela não dorme bem, o humor dela está péssimo, ansiedade, depressão. Ou seja, é uma verdadeira peregrinação sem ela compreender o que está acontecendo com o corpo dela nessa fase da menopausa do climatério. Então, é uma verdadeira loucura se a mulher não está consciente. A partir do momento que ela entende o que está acontecendo com ela, ela vai falar, então agora eu sei que eu consigo resolver toda essa problemática que está afetando a minha vida e a minha qualidade de vida. E eu digo para ela com muito carinho que sim, tudo começa pela consciência que ela está tendo agora. Extraordinário. Sem contar que às vezes a mulher ela está muito preocupada com coisas da vida ainda nessa fase, né? E às vezes ela não tem tempo, ela pensa assim, como eu falei no início, a correria da vida, aí o médico vai dizer que é estresse, né? Você está muito estressada. Isso quando não chega assim o esquecimento, porque você fica muito esquecida, aí você começa a pensar, eu acho que eu tô louca, né? Tem isso também, não tem, doutora? E a menopausa, eu digo que a menopausa, ela, se não tratada, ela é estressora por si só. Você colocou muito bem, Eunice, a vida é estressante.
né? São inúmeras responsabilidades. A mulher, ela cuida da casa, se ela trabalha fora, tem as responsabilidades com o trabalho, se ela ainda tem filhos que ela ajuda, ela tem que ajudar os filhos, se ela tem netinhos, ela tem que ajudar o netinho, tem o casamento dela que ela tem que cuidar, ou seja, pensa quantas tarefas para uma mulher. Isso estressa o dia a dia dela, sim. Aí vem a menopausa paralelamente, o climatério, onde ela não dorme. Uma mulher que não dorme, ela vai estar num dia péssimo. Por quê? Ela vai acordar com cortisol alto. Cortisol alto significa que ela tem um dia estressante, ela está pilhada, leva um dia arrastada, cansada, fadigada, o que vai influenciar no comportamento dela alimentar, ou seja, como tem uma compulsão que eu não tinha antes, a mulher passa a não conseguir fazer a gestão do dia dela. Então o estresse por si só piora a menopausa e a menopausa por si só piora o estresse, ou seja, a emenda fica pior que o soneto nessa fase. Sim. E quando ela começa a ficar preocupada com a gordura abdominal, né? Porque essa mulher muda a forma corporal e aí também às vezes ela começa a ter problemas no relacionamento, né? Porque ela é muito estressada, às vezes com vários problemas, às vezes o casamento já não ia bem e aí isso tudo piora nesse momento, né? Qual é a principal, vamos dizer assim, o principal erro que a gente comete para que esses sintomas todos se agravem, doutora? Eu penso que o começo de tudo, Eunice, é ela não conhecer o corpo dela. Ela não entender que está mudando toda a fisiologia corporal. E isso é um conceito que tem que vir à tona, que tem que ser aflorado. A mulher tem que entender que, eu digo que ela tem duas fases, a primeira metade da vida e a segunda metade da vida. Vamos imaginar que a nossa expectativa de vida é até mais ou menos 80 anos. Eu digo que nós vamos viver muito mais, até os 114 anos. Mas se nós formos considerar até 40 anos, a mulher tem um metabolismo. Eu chamo de velho metabolismo. E ela não sabe que vem a menopausa e ela tem um novo metabolismo. Então, se eu estou num novo metabolismo, que é o da menopausa, qual é o principal erro da mulher? Ela não conhece que mudou. Então, tudo que ela fazia, mas eu estou comendo saudável. Quantas rainhas estão nos assistindo que comem saudável? Doutora, mas eu como saudável. Só que se mudou o seu metabolismo e se você veio engordando, não consegue emagrecer, foi mudando a sua forma corporal, o que significa? Que aqueles alimentos não estão mais convenientes para a sua fase. Ou seja, eu gosto de trazer uma expressão, eu digo que eles não ornam. E o alimento ele tem que ornar, ele tem que se encaixar no nosso novo metabolismo. E se a mulher não sabe, com mais o estresse que nós falamos, o estresse não gerenciado, o que ele faz? Ele piora todo o processo metabólico, favorecendo com que a mulher engorde. Então, o ponto principal é ela entender que o metabolismo mudou, fazer essa gestão do dia a dia dela, que eu entendo que cada uma tem que olhar e pensar o que eu posso fazer diferente agora que ela não está nos assistindo. E ela tem que se dar prioridade nessa fase. Então, o que eu posso fazer? Eu consigo? Ótimo, eu vou fazer. O que eu não posso fazer? Eu vou delegar. E o que eu não posso fazer, eu deixo e faço amanhã. Mas ela tem que trazer esse amor para ela, de ela se priorizar. Porque quando ela se prioriza, aí está tudo certo. Aí ela vai ter esse tempo para estar aqui nos assistindo, aí assistir de novo, entender e falar, opa, mudou meu metabolismo, então eu já sei que eu tenho que mudar. E a barriga da menopausa, eu enfatizo muito, Eunice, não é estética. A mulher que tem uma barriga, parecendo que ela está grávida, seja de 3, 6, 9 meses ou até gestação gemelar, ela tem que entender que ela tem um processo inflamatório crônico no seu corpo. Quando ela me pergunta, doutor, o que é uma inflamação? Quando a gente se machuca, temos uma inflamação. Mas essa inflamação, ela dura alguns dias, passa. Quem tem a barriga da menopausa, está com excesso de peso, ela tem um corpo inflamado 24 horas, 7 dias na semana, replicando isso. E essa inflamação vai gerar o quê? Mais estresse, é um ciclo negativo que se retroalimenta. Mais estresse, mais insônia, mais ansiedade, mais irritabilidade. Mais dores. Mais dor no corpo, mais remédio, mais falta de libido, mais secura vaginal, mais alteração. O cabelo sofre, a pele sofre, a unha sofre. O corpo, na verdade, eu digo que ele grita. É o corpo falando
com a mulher com tantos sintomas, só que ela não foi preparada para ouvir. E o lindo disso tudo é que agora ela está se preparando para ouvir e entender que tem um ciclo, que eu chamo de ciclo da ruína da menopausa, acontecendo na vida dela e que ela pode simplesmente falar, ok, eu consigo interromper esse ciclo e emergir. E ela consegue realmente reduzir, acabar, eu digo que não é nem reduzir, acabar com a barriga da menopausa, emagrecer de uma maneira saudável, 100% natural, não tem que tomar remédio, e se livrar de uma série de sintomas, porque quando ela acaba com a inflamação 24/7, os sintomas vão embora, e isso é simplesmente extraordinário. Ela tem que entender que tratar a menopausa, o começo, está nas mãos dela, então está nas suas mãos, rainha. Meu Deus, que libertador, né? É o que você falou, o conhecimento liberta, e vamos combinar, quantas de nós que não sabia dessas informações, né? Quantas que estão nos assistindo agora que às vezes está chorando, porque é como você falou, um sintoma ocasiona milhares de outros. E aí ela começa a fazer essa saga em profissionais, e que bem intencionados. Cada um vai dar um remédio, né? A pessoa está com, às vezes, 12, 13 medicamentos. Eu conheci uma senhora que ela estava com 20 medicamentos em casa. Imagina tudo isso num corpo inflamado, né? Então, de verdade, hoje o que a gente quer trazer para as pessoas é conhecimento, doutora, e eu já fico muito grata aqui, até pela parte que eu estou aprendendo também, porque é muito libertador. Dessas dicas que você falou, quando a gente chega nos 50 anos, que aí é a menopausa de verdade, às vezes tem algumas que ainda estão menstruando, né? Mas que está sofrendo com isso, com alguns sintomas, principalmente a baixa estima. Que dica que você dá agora para ela, doutora? O que eu posso falar para ela é que é possível. Então eu penso que quando ela começa a acreditar nela, que tem um poder dentro dela gigante, e esse poder é divino, Deus deu para ela a possibilidade de fazer as escolhas, que é o poder do livre arbítrio. Então ela pode fazer uma escolha, mas toda escolha começa, eu acredito em mim, você acredita em mim, a sua fé que está aí, talvez mais apagadinha, quando você começa a acreditar, tudo começa a ser favorável na sua vida. Você já pode até começar a falar agora das mudanças, porque ela agora se animou, sim, vale a pena, tem solução. Ela pode falar assim, mentor, eu posso dar assim, coisas muito rápidas para o dia a dia. Tem duas situações, vamos imaginar que você está comendo já saudável. Aí eu posso te falar, tem alimentos saudáveis que não fecham a nossa conta, só para que ela entenda, rainha, os alimentos nessa fase com uma carga maior de carboidrato, então o que nós temos? 3 tipos de macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos. Precisamos dos 3? Precisamos. Não existe viver sem carboidrato. Mas o que você tem que fazer? O que ela tem que fazer? Escolher os bons carboidratos. Quais são os bons carboidratos? Onde eles estão? Fáceis. Verduras e legumes e frutas. Pronto. Agora, doutora, aquela que fala assim, mas eu não consigo, eu tenho muita fome. Só isso eu não vou conseguir. Fica bem, sim. O que é interessante é que isso vai tirar a fome, né? Sim, é isso incrível. que tira a fome, na verdade, é a necessidade de comer coisas saudáveis. Estou errada? Não, o que acontece? Tem a fome, propriamente dita, e tem a fome emocional. Qual o problema dos alimentos inflamatórios? Por exemplo, um sorvete, um doce. Um bolo. Eles dão um bolo, que eu já disse, não é para tirar, deixa para situações eventuais. Eu tomo sorvete, eu como sobremesa, mas eu como em pontos uma vez na semana. O que acontece? Isso causa uma certa dependência química do cérebro, faz um pico de insulina, vai lá, dá uma sensação muito boa e depois, a seguir esse alimento, a insulina tira da corrente circulatória, cai os níveis e ela passa a ter fome de novo. Então, esse tipo de alimento que faz pico de insulina, esses carboidratos mais industrializados, o que acontece? Ela tem uma fome constante. É essa fome constante que gera compulsão e vem no meio emocional. Hoje eu não estou bem, que eu entendo. Hoje eu estou mais cansada, né? Hoje eu estou chateada. Várias situações que acontecem. Mas ela está nos ouvindo, rainha, você está nos ouvindo. Entenda o seguinte, você está aí para sair desse ciclo, emergir. Então, é aquele esforço que você vai fazer, e nós estamos aqui para te ajudar, que vai fazer você
romper esse ciclo, porque ela está num ciclo. Está num ciclo. Mas quando ela começa a comer o saudável, ela fala, hoje eu estou com muita vontade, come um pouquinho. Tem que sofrer. Outro dia só limita a quantidade e limita a frequência. E quando estiver super saudável, ela vai definir quando ela vai. Você vai conseguir, fica tranquila. Consegue. Isso que é mais importante. Lindo. Não, a questão alimentar é fundamental. Um corpo não funciona se não tiver os alimentos certos. Agora, a outra terapia que é muito importante, que é a dos suplementos, né? E depois a gente fala também da hormonal, que é essa, você fala que é a cereja do bolo, que você já fala mais pro final, né? Mas os suplementos também ajudam muito, né, doutora? Suplementos, eu gosto de duas linhas, que é suplemento e fitoterápico. Por exemplo, quando o suplemento ele vai ajudar a potencializar quando, eu sempre digo, não pense em começar com suplemento se você não fez todo um ajuste na sua alimentação. Então ela tem que entender que ela não tem que fazer dieta, não tem que passar fome, não tem que fazer nada. Mas alinhei tudo, o suplemento vem para potencializar? Vem. Então tem muitos suplementos que são bem interessantes, eu recomendo muito isso, tanto para as alunas do programa Magra após os 40, para mim eu uso também suplementos que podem ser adotados como uma refeição no dia a dia, por exemplo, um whey protein de uma boa qualidade. Ele pode ser agregado numa refeição. Não, tem que ser só whey protein. Para quem treina, não. Eu falo que o whey protein é proteína isolada, hidrolisada. É só ela saber escolher uma de boa qualidade. Ele vai ser bom para a pele, vai ser bom para o cabelo, vai ser bom para a massa magra, porque nenhuma mulher quer ficar flácida. E é bem interessante ela entender que se ela desinflama, as células estão bem nutridas e se depois ela vai fazer uma atividade física, não vai ficar flácida, vai ficar com uma pele super boa, vai ficar com uma pele saudável. Ela olha e percebe que a pele dela tem vida. Então, o whey protein é um excelente suplemento. Outros suplementos entram aí na carga de suplemento, mas eu nem vejo como suplemento, mas vitaminas e minerais, desde a vitamina D, que apesar de ela ser ainda sendo colocada como uma vitamina, é algo que toda mulher precisa suplementar, mas eu até recomendo que seja sob supervisão médica, para ela não ter um excesso, nenhuma falta, mas ela pode suplementar o magnésio, que é muito interessante para várias funções celulares, as vitaminas do complexo B, que tem inúmeras funções, zinco também é importante, selênio para o funcionamento da tireoide, e tudo isso, quando nós falamos de vitaminas e minerais, ela já consegue nessa variedade que eu coloquei de carboidratos. E precisa, sim, então eu vou agregar, eu vou acrescentar, porque nessa fase pode ser que a mulher, por estresse, tenha uma maior demanda e precise suplementar. Então os suplementos vêm para quê? Para potencializar os resultados. E aí tem uma gama, né? Uma gama de suplementos que vão ajudar nessa fase da menopausa do climatério. Queria que você falasse, depois que ela já fez tudo isso, porque tem muita gente que ainda tem medo, né? Porque informações que isso desencadeia câncer e tudo mais, e seria interessante você falar sobre isso também, porque às vezes isso também pode salvar vidas, né, doutora? Sim, o que acontece é hormônio ativador biológico. Nós deixamos de ter o nosso principal hormônio, que é estrogênio, que é ativador biológico. E naquela cascata lá que eu falei para você, o terceiro hormônio que cai é a testosterona. Os hormônios do estresse também, quando o cortisol aumenta, nós temos uma queda de um precursor hormonal da testosterona que se chama DHEA, novamente trazendo o estresse e impactando nos resultados negativos da mulher. Então, quando nós falamos de terapia de reposição hormonal, o que acontece? Tem um mito lá de 2002, 20 anos exatamente, está aí, isso se perpetua, que teve a publicação de um estudo chamado WHI, onde o resultado foi hormônio dá câncer e hormônio dá mais problemas cardiovasculares, porque era um projeto muito grande que deveria analisar os benefícios dos hormônios. Então, isso se divulgou muito, não se falou dos outros resultados desse estudo do WHI, que reduziu o câncer de intestino e melhorou a massa óssea. Ou seja, o bom não foi falado e o ruim foi falado. E isso teve um alarde mundial, então, por exemplo, nós temos essa estatística para a mulher norte-americana, que foi feita nos Estados Unidos. 50% das mulheres norte-americanas pararam de usar hormônio. Mas eu trago isso até hoje, 20 anos depois. Não baixou a incidência de câncer de mama. Isso é muito importante. E você fez um livro, né, doutora? Sim, livro. Porque é tanto conhecimento que você tinha tanta vontade de transbordar na vida das pessoas que você quis escrever um livro
para que as pessoas tivessem esse conhecimento? Sim, Tá aqui, e esse livro, que o título dele tá é aqui, Viva ó. Sem Sofrer na Menopausa. Maravilhoso. Tudo que nós falamos hoje, claro, né, teria muito mais para nós falarmos ainda, mas tudo está condensado aqui, tudo que eu falei, nós discutimos hoje no livro Viva Sem Sofrer na Menopausa. Esse livro está fresquinho e eu penso que ele vai ser de grande valia para milhões de mulheres que precisam dessa informação. Até porque, se eu trouxer agora uma estatística, a Organização Mundial de Saúde estima que no ano de 2030 serão 1 bilhão e 200 milhões de mulheres na menopausa. Então nós temos um trabalho árduo de conscientização. E eu penso que o livro Viva Sem Sofrer na Menopausa, ele vai trazer essa conscientização. E tudo que nós falamos hoje aqui, rainhas, para vocês, sobre alimentação, sobre suplemento, sobre hormônios, sobre estilo de vida como um todo, porque o livro até aborda atividade física, está aqui. Então tem coisas assim, a ideia do livro é o que ele vai fazer por você. Quando você ler aqui, você vai ter uma mensagem. 7 coisas que esse livro vai fazer por você. Deixa eu ver se o time consegue aqui. Então eu penso que isso é importante. O que esse livro vai fazer por mim, mentora? Eu vou te falar uma coisa. Ele vai acrescentar muito na tua vida e, sem dúvida, ele vai ser um guia para fazer com que você não tenha que sofrer nessa fase da menopausa climatério. É uma frase que eu quero muito trazer para todas as rainhas que estão nos assistindo e até para as mais jovens ou para os maridos. Chegou a segunda metade da vida, tem uma vida para toda mulher viver e essa vida não pode ser qualquer vida. Eu me encontro nessa segunda metade da vida, então essa vida ela tem que ser vivida com excelência. E para ser vivida com excelência, nós temos que estar saudáveis, não sofrer com todos esses sintomas e não ser refém de um montão de remédio. Acordar e ter um dia incrível, produtivo, maravilhoso, como nós estamos aqui com a mente clara, lúcida, querendo fazer várias coisas, ter vários projetos de vida. Então, tem uma vida para ser vivida. E é essa vida para ser vivida que nós queremos que você acredite, que você tenha fé. Como nós já falamos, eu vou repetir, a fé é o seu ponto de partida para tudo. Nós estamos aqui, eu e Eunice, e todos do time que estão aqui, todo ressoar, porque nós acreditamos em você, que você pode. Então agora só falta você trazer essa força de dentro de você, que você também consegue. Isso é extraordinário, né, doutora? E eu queria também falar para você uma coisa. Nós, mulheres principalmente, quando a gente chega na segunda metade da vida, que fica parecendo assim, meu Deus, a gente começa a se preocupar, porque de verdade a idade chega, e a gente ouve isso toda hora, a idade está chegando, eu nem falo mais quando é meu aniversário. Só que eu também tenho uma palavra muito legal para te dizer, que essa foi uma mensagem que me foi dada e que eu tenho falado muito dela, que é: o fim é melhor que o começo. Às vezes a gente fica muito preocupado com o nosso fim, e na realidade o fim vai ser melhor que o começo. Você pode não ter tido um início tão bom, às vezes não teve, né? Infelizmente, às vezes a gente vem em famílias disfuncionais, a gente já nasce ali, vamos dizer assim, desfavorável, numa situação desfavorável, né? E nosso começo não foi muito bom, mas o fim pode ser. Agora, desde que você faça escolhas melhores, né? E hoje a doutora veio aqui para trazer essa clareza, essa consciência de que você pode ter um fim melhor, né? Não se preocupar que está chegando o fim. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter a alegria de saber que a gente conseguiu chegar até aqui. Vamos chegar muito mais, né, doutora? Fazendo escolhas certas. Aí essa aqui é bem fácil, que é aquela, o que a gente vai pôr na nossa mesa, o que nós vamos comer, né? Como você fala, tem as comidas bandidas, né? Sim, é verdade, é uma expressão. Os amores bandidos. Os amores bandidos. Então, o fim vai ser melhor que o começo. Acredite nisso. A gente está muito feliz de trazer esse conhecimento para você. E eu queria te agradecer, doutora. Queria deixar esse momento para você fazer mais alguns convites. Eu sei que você tem um time preparado para receber as pessoas. Você também tem um treinamento que é bem mais acessível, às vezes, para as pessoas fazer de casa, além do livro. Fique à vontade. A minha jornada é muito grande. Eu disse para vocês
Eu também, como mulher, como você, passei por vários obstáculos. Eu vou compartilhar aqui um pouco da minha história. Minha mãe morreu, eu até choro quando eu vou falar desse tema. Eu tinha 11 meses, a minha mãe ia fazer 24 anos, ela tinha 23 anos e 11 meses. E ela faleceu, então eu fiquei órfã. E, nossa, sempre que eu falo eu choro, me perdoe. Então eu tenho toda uma jornada de evolução. E eu penso que a fé, meu ministro, a fé me fez chegar onde eu cheguei. E quando chegou o momento que eu pensei em compartilhar, há 6 anos eu compartilho tudo que eu aprendi nas redes sociais de maneira gratuita. Eu tenho mais de 2.000 vídeos no meu canal no YouTube. E eu não parei por aí, eu falei, puxa, eu vou continuar evoluindo, eu consigo. E quando veio a pandemia, que para mim poderia ser uma adversidade, eu busquei mais, de que forma que eu posso? Eu vi as minhas seguidoras engordando, então na pandemia eu digo que teve um toque de Deus na minha mente, eu criei o meu programa online de emagrecimento, que é o programa Magra Após os 40, e o Eunice conhece, transforma vidas, as mulheres emagrecem mesmo com metabolismo lento, é um outro projeto. Na pandemia eu também, um livro Viva Sem Sofrer na Menopausa para ajudar também, tem muito conteúdo gratuito para ajudar. E não parando por aí, a minha mais recente façanha é que hoje até posso falar que recentemente eu criei mais um curso para ajudar mulheres, um curso que eu chamei de Plano Detox na Menopausa. Se chama Plano de Limpeza Alimentar, que vai acelerar o metabolismo. 10 dias de imersão comigo. E por quê? Para dar possibilidade para todas. Todas, pelo tempo, que eu entendo o tempo de cada uma, né? Às vezes os recursos. Pelos recursos de cada uma. Então, assim, são várias possibilidades. Eu sei que tem o meu instituto, o Instituto Reino da Saúde. Então, eu coloco, quem pode passar numa consulta e ser cuidada pelo time, ótima. E quem quer um curso online também vai te ajudar. Quem quer o Plano Detox Menopausa, tá aí, dura 10 dias, tá fresquinho. Quem quer o livro, então assim, é não parar. Não parar por quê? Porque nós viemos para evoluir. E nós estamos aqui agora, dedicando o nosso tempo para te ajudar e te mostrar que essa evolução pertence também a você. E a você de casa, muito obrigada por sua audiência. A gente espera de verdade ter contribuído com você, ter respondido aqui as suas dúvidas, as suas perguntas. Continue mandando, a gente adora receber e também atender quando é possível. Não deixem de seguir a doutora, o Instagram dela vai ficar aqui. Siga também o programa Ressoar, me siga. E a gente está junto aqui no nosso Conexão Social todo domingo, viu? E até o próximo. Um grande abraço para você e até lá. Doutora Vanderleia, é um prazer recebê-la em nosso programa novamente. Muito obrigada por dividir aí seu autoconhecimento conosco. Eu amei a entrevista e se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal do YouTube. Entra lá, se inscreve e aí você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no Ressoar. Chegou o quadro Ressoar Vida e Saúde e hoje a doutora Carla Góes explica pra gente como cuidar da nossa pele corretamente no inverno. Olha só! Olá, tudo bom? Eu sou a doutora Carla Góes, médica especialista em dermatologia. E nós hoje vamos falar sobre os principais problemas que acontecem na nossa pele durante o inverno. Um dos mais comuns e que chega aqui na clínica com muita frequência são as questões da pele ressecada, dos cabelos oleosos, das descamações. E tudo isso vem com o quê? Com a temperatura. É exatamente nessa época do ano que todo mundo começa a tomar aquele banho mais quentinho, não é verdade? E aí, geralmente, você nem sabe em que temperatura está. Começando aqueles banhos mais quentes, primeiro, o que vai acontecer? O seu cabelo começa a ficar mais oleoso. E aí, aquela oleosidade, ela compromete todo o processo de crescimento do seu cabelo, levando inclusive a ter mais queda nessa época do ano. Então, além de você ter o cuidado com o cabelo e com essa temperatura muito quente, você tem que pensar também no corpo, na pele do seu corpo, porque ela vai começar a ressecar. Nós temos que
ter muito cuidado. A nossa pele, ela tem uma barreira, tá? De micro-organismo, tem uma camada ali, ó, que vai ter uma proteção natural da nossa pele e que ela não tem que ser retirada de uma forma completa, tá? O banho tem que ser um processo mais suave. Então, o que é que eu oriento? Além de você diminuir essa temperatura. Ah, mas eu não sei que temperatura é porque o meu chuveiro ele é daquele elétrico, né? Eu não sei a temperatura. A temperatura ideal é aquela que você vai tomar banho e o seu box não fica todo nublado, sabe? Então você tem que tomar um banho e ver que seu box não ficou todo embaçado. Aí você está em uma temperatura boa, que deve estar em torno de 36, 37, que é a temperatura do nosso corpo, não é verdade? Quando você vê que o seu box já começou a ficar embaçado, aí você já deve estar indo aí para 39, 40 graus. E banhos mais rápidos também, isso é importante. Agora, outra coisa importante, começa a tomar banho com sabonete líquido. Eles são menos agressivos à sua pele. Porque o sabonete em barra, a gente tem aquela tendência de passar a barra em todo o corpo, né? Ainda tem pessoas que passam a barra naqueles escovões, ó, e passam nas costas. Então, assim, cuidado com isso. Melhor mesmo pegar um sabonete de criança mesmo, infantil, líquido, que ele tem um pH menos agressivo, e você tomar banho com esse sabonete, tá? É uma dica preciosa isso. Outra dica que será interessante é assim, deixa quando você for lavar o cabelo, primeiro você lava o corpo e deixa para lavar a cabeça aí num outro momento, porque não fica aquela temperatura mais quente o tempo todo caindo no seu couro cabeludo. Isso vale para crianças, adultos, homens, mulheres, para todos. E os cabelos que mais sofrem são aqueles que têm pigmento, né? Que têm tinturas, que têm luzes. Esses sofrem mais. Outra coisa que é comum de acontecer no inverno, aí vem as doenças que são autoimunes, por exemplo, o lúpus, uma doença também que vem muito frequente, que tem a ver com estresse, que é a psoríase, as dermatites. Então, tudo isso no inverno tem uma propensão maior de acontecer. E os banhos quentes, eles são fatores desencadeantes de tudo isso. Aí, uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito legal. Nós sabemos desse processo todo, né, de ressecamento da pele, do couro cabeludo. Então vai aí uma dica que vale milhões, hein, gente? Começa a ter uma boa alimentação, tá? Vamos dar preferência para ingerir bastante água, mais do que no verão. Olha que interessante. A gente pensa que precisa de menos, né? Não, mais água, mais líquido. Vamos tentar aí uns 3 litros por dia? O que você acha? Um copo tem 200 ml de água, aquele copo comum. Então, se você em casa, muita gente aí trabalhando no home office, né? Então, se você colocar ali 1 litro de água, uma dica boa, espreme um pouquinho de limão dentro, fica uma delícia e aí você toma rapidamente. Outra dica importantíssima, usar e abusar do mel, das frutas, da quinoa, alimentos saudáveis. Preferir comer proteína do que frituras, bolos funcionais. Aproveita quem está trabalhando mais em casa ou quem diminui a carga horária para fazer uma boa alimentação nessa época do ano. Isso vai refletir na sua pele. Ah, mas você quer também, né, fazer alguma coisa para passar na pele? Quem não quer? Sabe o que é muito legal? Abacate. Fácil de achar, vai no supermercado, na feira, pega o abacate, amassa direitinho lá, ó, com um garfo, coloca aveia, coloca mel. Gente, não é para comer não, viu? É uma delícia, mas não come não. Então você faz daquele jeito. Tem gente que bate no liquidificador, mas eu prefiro bater mesmo ali com o garfo. Aí você coloca ainda, se você vê que seu cabelo é realmente bem ressecado, aí você pode colocar um pouquinho, uma colher de sopa de iogurte natural. Mistura tudo aquilo ali, aí você passa no cabelo, começa pela raiz e vai, ó, o fio inteiro. Vai passando o fio inteiro, deixa ali uma meia hora. Ah, vale para o corpo também, tá? Então escolhe uma região
o colo, as mãos. Isso assim é aquela receitinha que a avó ensinava e que até hoje está aí com muita força. Mantenha isso, tá bom? E em breve estaremos aqui novamente. O programa Ressoar de hoje está acabando. Que pena, né? Mas foi demais. E não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Walt Disney: todos os seus sonhos podem se realizar se vocês tiverem coragem para persegui-los. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Bora lá?